A gente começa esse segundo bloco conversando com Kevin de Souza. Ele é advogado, civilista e mestre em direitos da personalidade. Ele vai falar com a gente sobre o projeto de lei aprovado pela Câmara que trata da adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Kevin, boa tarde. Obrigada por atender a gente aqui na Jovem Pan. Boa tarde, Beatriz. Sempre um prazer. Olha, eu queria que a gente começasse falando um pouco do projeto mesmo. Ele agora segue, para análise do Senado. O que a gente pode esperar se o projeto for aprovado conforme ele passou agora, então, dessa primeira etapa pela Câmara? Ele vai ser efetivo? É necessário ali entender mudanças? Qual que é a avaliação do senhor? Perfeito, Beatriz. Nós estamos passando por uma revolução digital onde é preciso discutir as novas possibilidades que a internet está trazendo. E um dos objetivos desse projeto, que é o chamado projeto da adultização, inicialmente ali trazido por um grande debate, até a imagem do Felca, e agora ele foi denominado um ECA digital, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Por óbvio, a gente precisa sim de uma regulamentação para a exploração digital de crianças e adolescentes, em especial com a adultização, ou seja, quando a criança ela tem uma idade precoce para ter acesso a algum tipo de informação que seria para uma idade mais avançada. Então, o PL da adultização em si, ele é um projeto consistente, que aparenta ter uma boa intenção, mas existem alguns desafios, desafios do campo regulatório e também da autonomia de regulação que está dando para as plataformas digitais fazerem esse controle da rede, que é o que mais, vamos dizer assim, levanta polêmica sobre como será o futuro da internet diante desse cenário. Olha, eu vou chamar para a conversa o nosso comentarista, também advogado, Eduardo Maurício, para fazer uma pergunta para o senhor. Kevin, Eduardo, por favor. Olá, boa tarde. Na sua opinião, a nova redação, ela dá mais clareza, garante mais segurança jurídica, diminui as chances de dubiedade na interpretação da lei? Gostaria de saber sua opinião nesse sentido. Perfeito, Eduardo. Na minha análise, o risco de censura explícita, da forma como está a legislação, traz alguns conceitos que são muito vagos daquilo que é a adultização, e aí automaticamente ocorre a possibilidade num futuro de haver censura direta com o conceito de adultização. Isso porque a autoridade ela tem que proteger sem silenciar. Então, não dá para trazer um poder político para as plataformas digitais a ponto de deixá-las fazer a autocontenção da discussão com medo, eventualmente, de uma multa aplicada pelo legislador. Então, diante desse cenário, eu entendo que a legislação ela é assertiva do ponto de vista que é necessário se criar, mas nós precisaríamos ter conceitos mais claros e não um conceito de adultização de uma forma mais ampla que gera automaticamente essa terceirização da responsabilidade para as plataformas digitais que passarão a exercer poder político na decisão ali do que é um conteúdo adulto e do que não é. Essa questão das plataformas, ela vem sendo muito discutida até antes da adultização, doutor, por conta ali do projeto também das Big Techs. Então, esses dois projetos, a partir de agora, eles vão se conversar, É uma mudança mesmo para as plataformas digitais no nosso território nacional. Perfeitamente, Beatriz. Nós estamos diante de, vamos dizer assim, iniciativas do Poder Executivo e também do Poder Legislativo para tentar criar mecanismos de controle das redes sociais. O problema, obviamente, se dá à medida em que a gente traz conceitos vagos e que isso vai gerar um vácuo, que obviamente isso vai, no futuro, recair ao Poder Judiciário para poder decidir novamente se a decisão do Poder Executivo, ao propor a proposta legislativa e também do Congresso ao, de fato, encaminhar esse projeto que está vindo do Senado e agora volta para o Senado novamente para essa aprovação de acordo com as alterações que foram feitas pela Câmara. Eduardo, por favor. Sim, do seu ponto de vista, o que deveria ser feito para suprir essa lacuna e essa menção expressa de uma forma mais geral?
Perfeito. A regulamentação técnica, ela passa por uma discussão, né? Embora o projeto ele já seja um projeto que não seja novo, né? A proposta do senador, ela é uma proposta de 2022, não houve uma discussão profunda da sociedade, em especial da comunidade técnica, para poder trazer uma redação mais precisa. Então eu acho que o conceito de adultização precisa ser muito claro pelo legislador, para que então as plataformas digitais criem critérios de regulação e prevenção de conteúdos, mas que estejam delimitados, e não que esse poder ele seja determinado a elas para que elas exerçam um controle político e automaticamente uma censura direta, né, ou indireta. Tem alguns trechos, doutor Despelli, que falam, por exemplo, em obrigar as plataformas digitais a tomarem medidas razoáveis para prevenir os riscos, né, de privatização. Isso deveria ser mais detalhado? É preciso? Perfeitamente. Houveram algumas iniciativas que, do meu ponto de vista, foram precisas, à medida em, por exemplo, preveram que as plataformas digitais teriam que fazer uma dupla checagem para verificar se aquele adolescente ou menor, ele de fato tem a idade que garante ter, porque hoje o que nós temos é aquele checkbox que você fala que você é maior de 18 anos e a plataforma te libera. Então, alguns critérios precisam ser melhor pensados, e eu penso que talvez a forma como trouxe, né, a proposta legislativa e até o tempo de urgência que foi colocado em votação não nos permite uma discussão mais aprofundada sobre termos técnicos, e aí automaticamente depois a gente pode ter desdobramentos políticos de decisões que foram tomadas sem talvez uma reflexão melhor do ponto de vista técnico. Então, a urgência nem sempre é o ideal em casos como esse, né? A gente teve esse movimento principalmente por conta do vídeo que viralizou, né? Antes é um debate que acontecia, mas estava ali mais às margens de outros, né? Perfeitamente. A gente entende a necessidade, eu acho que ninguém aqui é contrário a criar critérios de legislação que se faça dentro do ambiente digital, em especial para crianças e adolescentes. Mas é necessário que haja uma reflexão maior para que a gente não tome decisões que depois nós tenhamos que rever as decisões que foram tomadas em razão de uma urgência para atender eventualmente a um frenesi da internet e acabarmos passando uma proposta que de fato não contemple de maneira assertiva aquilo que é do interesse público. Perfeito. A internet mais uma vez pautando então as discussões nacionais. A gente conversou com Kevin de Souza, advogado civilista e mestre em direitos da personalidade. Kevin, muito obrigada pela participação. Obrigado, sempre um prazer.